Olá, pessoal. Então, a gente tem que terminar esses vídeos, né? Essa série que a gente está fazendo sobre o hinduísmo. E eu estou fazendo questão de dividir com vocês essa pergunta e responderemos número 309 de 1988 de Dom Estevão Bittencourt, porque ele faz uma análise bastante criteriosa dessa religião. Porque é uma religião que vem 1500 anos antes de Cristo, mais até, né? E ela vem influenciando gerações e foi influenciada também tanto pelo islamismo, né, quanto por países cristãos. A gente vai ver nesse vídeo, a gente já viu, né, na parte que eu tratei da história, mas eu pretendo falar assim mais resumidamente nesse vídeo. Nós, quando falávamos do amor, falávamos da influência hinduísta, né, por conta de um vídeo de um canal que eu sigo. E nesse eu quero fazer o link então com todo esse derramamento dessa ideologia, porque na verdade o hinduísmo é uma religião na Índia. E ela é usada e empregada no mundo ocidental de uma forma geral, tanto a Europa quanto a América do Norte, América do Sul, como uma forma ideológica de conceber o que é certo. E o que quer dizer isso? Quer dizer que as religiões não podem ser radicais. Quer dizer que a sua verdade não é uma verdade única, porque sendo verdade única, quem não está dentro dessa verdade vai ser ferido pela tua religião. Tua religião não tem direito de ferir ninguém. Né? Então você não pode dizer que o homossexualismo é uma aberração e um pecado grave para Deus, porque está na Bíblia isso, né? Porque vai ferir os. Então, assim, essa questão do respeito humano entra muito nessa imposição de uma religião geral, que é o que traz a maçonaria. Então a gente vai ver a maçonaria captando esse tipo de raciocínio e a gente vai ver essa teoria globalista também, né, essa ideologia do globalismo querendo interferir na nossa conduta, na nossa maneira de ser. Por quê? Porque o cristianismo se centra em Cristo. Como eu já disse em outros vídeos, Cristo é imutável. Então, quando você se centra em Cristo, você finca os pés, você não se deixa dominar por nenhum governo ou ideologia, você se contrapõe a eles. Então, você passa a ser um obstáculo a esse tipo de investimento econômico, porque o fundo sempre vai ser econômico, financeiro, né, de domínio, e de vários outros segmentos que estão junto para lucrar com essa ideologia. E aí a gente acaba se tornando essa barreira. Então, para desconstruir essa barreira, é por isso que eu falo tanto dos cristãos. Se atinge dentro da igreja os cristãos. Então, sim, tá pelo mundo, tá no mundo ocidental, mas o pior está dentro da igreja. Então, por que eu faço questão de ser mais específica com relação ao hinduísmo? Porque ele é uma religião muito fluida e ela vai influenciar outras religiões, né? A gente já viu que o teosofismo é aquela teoria de que a teologia que abarca todas as outras religiões. Então, lá não tem uma religião certa, né? E aí ela informa o hinduísmo está calcado nisso, a nova era está calcada nisso no hinduísmo, que a nova era começou, né? Eu vou deixar a letra daquela música da Débora Blando unicamente aqui para vocês verem como encaixa perfeitamente com isso que a gente vai falar sobre o hinduísmo. Então vamos começar esse vídeo pedindo a ajuda da Santa Mãe de Deus, e eu dedico esse vídeo ao Imaculado Coração de Maria, porque hoje é dia dela, né? E que ela venha ao nosso socorro e socorro da Santa Igreja, né? Ela que marcha à frente da igreja como um exército em ordem de batalha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, o desagravo que a gente faz ao Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, é ter uma fé fiel, né? É ser fiel àquilo que nós acreditamos. A gente não fica balançando de um lado para o outro, né? A gente erra, cai e levanta, porque a gente sabe qual é o nosso norte. Eu queria pegar para começar esse vídeo o parágrafo 676 do Catecismo da Igreja Católica, para vocês verem como será a aprovação derradeira da Igreja e como isso vem sendo trabalhado ao longo dos séculos. Antes do advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma aprovação final, que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa
que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas à custa da apostasia da verdade, né? O abandono da verdade em prol de uma solução aparente. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne, né? De seu Deus que se fez homem e veio na carne. Então, para começar, já a diferença gravíssima é que nosso Deus é uma pessoa, né? Ele se personifica, né? E são três pessoas numa sim, mas nós vimos a segunda pessoa, que é Cristo. Então, já não estamos procurando algo que faz parte de um todo em algum lugar dissolvido pelo mundo em que tudo é certo. Não. Existe uma pessoa, essa pessoa traz um ensinamento, esse ensinamento é a salvação. Não tem outro caminho. Aí já bate de cara com o hinduísmo. Vamos pegar aqui uma breve reflexão do que nós já falamos um pouco, né? De 1500, então, a 1000 anos antes de Cristo, surgem os primeiros livros do hinduísmo, que são os Vedas, né? Essa coleção. No século X a.C., vem essa nova fase que é o Brahmanismo. Né? Inclusive aquela cerveja Brahma, uma das suposições do nome dela é que ela tem a ver com isso, né? Eu acho que é a alegria de ser mais, né? Uma coisa assim, de ser mais. Por quê? Porque você faz parte de um todo. Você é muito mais do que você pensa. Você está nas aves, na natureza, no céu. Então, os ciclos da vida que não terminam. E você tem que se desapegar de tal forma às realidades desse mundo que você se une a esse Brahma, né? Então, Brahmanismo vem disso. Né? Essa nova fase é trazida pelas doutrinas arcanas chamadas Upanishads, redigidas por místicos, né? São homens que criaram essas teorias. O evangelho hindu, como já dissemos, chama-se Bhagavad Gita, né? Que é o canto do bem-aventurado, e prega o Bhakti, que é o amor interesseiro à divindade. Em 320 depois de Cristo, o processo de unificação nacional dessa religião foi buscado, né? Então já depois de Cristo se buscou unir, mas essa união só durou 2 séculos, porque no século XII já teve a influência muçulmana, que foi até 1707, e depois a Inglaterra, a França, a Espanha e Portugal também influenciaram já todas as invasões na Índia, né? Essa colonização influenciou o cristianismo, influenciou a religião hindu, né? Então eles começaram a ter um Deus menos impessoal e uma teoria mais monoteísta, né? Que é a que perdura mais ou menos hoje, mas sempre dizendo que para eles Deus é algo que une vários deuses. Então, de certa forma, sempre vai ser politeísta, né? Eles sempre vão aceitar várias verdades. A gente vai ver mais para frente por quê. A variedade de cultos e ritos aceitos pelos hinduístas não apontam um como essencial, eles não têm um norte, como Cristo, como Deus nos dá um norte, não, porque a realidade é uma só, mas essa realidade engloba o mundo, o homem e os deuses, né? Sendo que esses deuses, como eu disse, né, esse Brahman, Atman, né, que esse núcleo profundo, né, do homem com Deus, essa coisa que une tudo, é o Deus único e absoluto, a raiz e o fundamento de tudo, o Senhor que sustenta todas as coisas, o guia interior e meta de todo vivente. Então todo vivente passa, todo hinduísta passa buscando a união com essa união perfeita com esse Brahman Atman, esse Atman que está dentro do homem, né? Deus está dentro do homem. Né? A gente crê nisso, mas pelos sacramentos que a gente recebe, né? A começar do batismo, que nos purifica a ponto de podermos aí sim sustentar que um dia nos uniremos a Deus, mas não acontece jamais aqui nesse momento presente, a não ser por uma visão não real dessa união que a gente vai ter com Deus, que é muito diferente da visão beatífica, que é dar de cara com o próprio Cristo, né? Com a Santíssima Trindade, fazer parte de uma alegria que não tem fim e que se dá através da conquista numa vida única. Aqui não, aqui existem várias reencarnações para que isso seja possibilitado a você. Vamos continuar. Esse mundo para o hinduísta é uma ilusão. Então é por isso que tem que ter esse desapego, né? Que é o tal do Maya. Esse eterno existente é um processo cíclico de aparecimento e desaparecimento, saída e entrada das coisas na sua origem eterna. A alma permanece através da mudança de corpos. O ser existe desde sempre, atravessando o tempo em uma eterna convivência com tudo. Então essa convivência vai se dando aqui em várias fases.
uma hora mais baixa, outra hora mais alta. A partir do momento em que você se eleva, né, você alcança essa ideia superior de contato com Deus, você se torna um com Deus. Aí você é o próprio Brahma, entendem? Então, isso se dá numa busca sua, por seus próprios méritos, né? Essa adoração a esse Deus que rege através de outros deuses os acontecimentos do mundo, né? É uma coisa muito genérica. O homem emerge do seio de Brahma, flutua em níveis mais altos e mais baixos, e a libertação, né, desse homem, dessa terra, se chama moksha, que é voltar ao seio de Brahma, como eu estava explicando. A samsara são os sucessivos renascimentos que você passa quando o homem ainda não desapegou desse mundo, ainda vive essas ilusões, e aí você deixa essa realidade para ser todas as coisas com o Brahma, né? Porque daí você faz parte do Brahma, né? Que é o nível mais elevado do seu espírito, e aí você vai ser o próprio Deus, né? Você vai ser equiparado ao próprio Deus. E a gente sabe que isso não acontece na nossa religião, porque, por exemplo, como Jesus diz a Santa Faustina, a gente nunca vai nem sondar a misericórdia dele, nem o amor dele é insondável. Então a gente nunca vai poder ser esse amor de Deus, né? Nós somos reflexos e vamos viver algo que a gente nem imagina, na verdade, né? Como o próprio Cristo nos diz. A lei do karma rege essas reencarnações, que tem um homem nessas reencarnações como um náufrago. Ele é impelido pelas diversas ondas do oceano. A salvação é extinguir em si todo o desejo, pois esses desejos prendem um homem ao mundo e vinculam aos ciclos da reencarnação. Então ele deve esvaziar-se para dar lugar à ação do Supremo, né? Então tudo isso é mérito, nós temos essa convicção dentro de nós, né? De que passamos pelo mundo amando o mundo e todas as coisas, porque foram feitas boas, mas devemos superar realmente, não nos apegarmos ao mundo que passa e nos unirmos a Deus. Mas é uma outra estrutura de chegar. Nós acreditamos que não chegamos pelos nossos próprios méritos, ou por uma meditação, por um yoga. A adoração nos une a Deus no estado de graça, mas não nos une a Deus concretamente. Isso não acontece por nossos próprios méritos. Nós jamais teríamos méritos para isso. A gente conta com o quê? Com pura graça de Deus, que tanto é por a graça dele que ele precisou se fazer homem e vir ao mundo. Se, ele não, se pudéssemos ascender por nós mesmos, o que Deus ia ter feito na terra sofrendo como sofreu injustamente, né? Abrindo mão de sua divindade, se fazendo escravo por nós. É sinal de que precisamos de ajuda, sim, para chegar, e Deus feito homem veio ao mundo para provar isso para nós. Então a diferença é gritante, mas é essa diferença que o ser humano quer não enxergar para que ele possa fazer tudo que lhe agrada e ter essa justificativa. Olha, se eu sou responsável pela minha vida, o máximo que vai acontecer é ficar reencarnando até a hora que eu conseguir levar, mas não vai ser dessa vez, vai ser da próxima, dessa vez eu tô pegado, não tô conseguindo. Então é aquela neura, né? E aí vem aquele vazio, porque você nunca tá satisfeito, você nunca vai estar capaz de se orientar dessa forma sozinho, né? Por isso que a gente tem o sacramento. O sacramento é a presença visível de Cristo, né, na igreja. Então, essa Upanishad, né, que é essa teoria criada por esses místicos, ela vem do ano 8º ou 5º antes de Cristo, em que o Brahma Atma é um ser absoluto e impessoal e reina então esse panteísmo, Deus está em todas as coisas. Depois é que veio esse Bhagavad Gita, né, que é essa Bíblia, né, esse evangelho deles, que traz um conceito pessoal de Deus, a pessoa suprema, que é o Purushotama. Eu falo esses nomes porque vai que vocês ouvem esses nomes por aí, né? Então, esses dois exprimem aspectos da única divindade, então eles não se contrapõem, entendem? Um Deus impessoal e panteísta para um Deus mais pessoal, não. Eles são parte de tudo, né? Eles podem ser tudo, né? E Dom Estevão vai dizer que eles não têm o princípio da contradição, em que o sim não é não. Então isso desafia a lógica, que para eles o sim pode ser não uma hora, dependendo, outra hora o sim pode ser sim, depois o não pode ser não. E quantas pessoas a gente conhece na nossa vida que são relativas? Todos os conceitos delas são relativos, especialmente o amor. Dizem que amam, mas amo até aqui, amo até ali, então elas não têm o princípio da contradição. Se eu fizer isso, eu não amo. Se eu fizer isso, eu amo. Se eu fizer isso, eu estou dando a minha palavra. Se eu fizer aquilo, estou retirando a minha palavra. Não, depende do momento em que eu estou, tudo é desculpável, né? E é por isso que o homem se perde dentro desse conceito, e é por isso que é uma forma de dominação, colonização das consciências. Não que o hindu quisesse isso, mas, como eu disse, essa religião é um pano de fundo perfeito para se controlar uma mente, já que ela não tem o norte e já que tudo pode ser sim
e o mesmo que seja não, seja sim. Você pode ser homem, mas se você quiser ser mulher, tá bom. Você pode se chamar Carla, mas se você quiser votar com título de eleitor chamando Carlos, tá bom. Então é isso que nós estamos vivendo hoje, que eu disse aqui no Catecismo da Igreja Católica. Vamos tocar adiante. Existem também as formas de prática dessa religião, né? A gente tem os 4 tipos aqui, né? Deixa eu ver onde é que eu pego. É o Karma Yoga, ou Yoga da Ação, né? Deixa eu ver só se tá faltando algum aqui, não, acho que é isso mesmo. É o Karma Yoga, que é o Yoga da Ação, onde o homem se faz instrumento da eterna ação da divindade e que age em tudo. Eu não vou entrar em cada um deles, eu só vou depois comentar. Tudo isso aqui é do livro de Dom Estevão, tá, gente? É tudo estudo de Dom Estevão Bittencourt. Também tem a Jnana ou Yoga do Saber para chegar à intuição da divindade. Tudo isso é buscando se unir à divindade, tá? São formas, né, de práticas religiosas para se unir a essa divindade aqui nesse tempo presente. E o Bhakti Yoga ou Yoga da Devoção, que essa é a via que o hinduísmo indica por excelência para essa libertação. E o que quer dizer? É uma exclusiva, né? Para chegar a uma intuição exclusiva e livre de apegos e inimizades. É uma devoção perfeita, né, a esse Deus Brahma, né? Então, as demais que eu citei aqui são os complementares. Então, o homem também se faz instrumento da eternação, né? Ele também busca o saber para chegar a essa divindade, mas o principal é essa devoção perfeita e exclusiva. Quer dizer, essa devoção cega a esse Deus, abrindo mão de tudo por conta dessa união com esse Deus que é o todo, né? Que está esparramado por tudo. Então, o Dom Estevão comenta que essa religião hinduísta é chamada também de Sanatana Dharma, que é a lei eterna e a essência eterna. Os seus preceitos éticos e jurídicos são flexíveis com a finalidade de libertar do mundo material e do ciclo das reencarnações, que é a moksha que a gente falou ali atrás. Doutrinas e práticas heterônimas e contraditórias, permitindo que convivessem e se desenvolvessem pacatamente vários tipos de vertentes dessa religião. A religião dos muitos caminhos, a verdade é uma e os homens lhes atribuem nomes diversos. Não é que você está contrariando a verdade, é que você enxerga a verdade de uma outra forma, então está sendo válido. Esse é o perigo desse caminho, né? Não é eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existem vários caminhos, verdades e vidas. Então, contanto que esteja confortável para você, está valendo. Panteísmo e politeísmo, a filosofia hindu tende a negar o princípio da contradição. Então, como eu disse anteriormente, o sim não é o não, isso contraria a lógica, tá? Passando um pouco mais adiante, na antiga tradição não é possível adquirir méritos religiosos fora da terra das ações, Índia, então não adianta você praticar esse Yoga Bhakti aqui, porque você não nasceu na Índia. Não é possível adquirir fora da terra das ações. Nascer lá é um privilégio que não pode ser adquirido nem comprado. Para ter acesso à salvação, o não indiano tem que esperar renascer um dia na Índia. Então, se você está na esperança de fazer parte desse todo e não nasceu na Índia, pela tradição antiga, isso não é possível. Né? Mas como a gente diz, ele é tão fluido que se você quiser praticar de uma outra forma e achar que é certo, quem sabe você não tem razão, né? O sim não é não, né? O sim não é sim, ele pode ser não, então aqui quem sabe não é uma dessas oportunidades de você acreditar. O japa é a forma normal de oração para atrair favores de Brahma e é por palavras e fórmulas sagradas. Aquele Om e Am são essas formas de falar com esse Brahma, né? Que é essa meditação, isso se chama japa. O hinduísmo moderno já traz essas influências, como eu disse, do islamismo e do cristianismo e trazem, por isso, uma noção de um Deus mais pessoal. Entre esses mestres modernos do hinduísmo, a gente tem o Mahatma Gandhi, que nasceu em 1869, bem moderno, né? E faleceu em 1948, que foi, dentre outras coisas, um apóstolo da não violência, porque isso trazia o conceito da perfeita liberdade. E dentro dessa perfeita liberdade, isso deveria atrair um perfeito controle sobre si mesmo e a vontade inabalável de proceder de acordo com Brahma. Quer dizer, isso tudo para desapegar desse mundo, até da questão da defesa, né, a não violência a qualquer custo, e se unir a esse Brahma, né? Tudo com a mesma intenção de buscar o quê? Um favor desse Deus, né? Porque está tão acima, tão acima, tão acima,
que você tem que buscar cada vez escalas mais superiores do seu ser aqui na Terra, desapegar até da sua própria vida, sei lá de que forma, até com os sacrifícios que tem, as ofertas dos sacrifícios, mas ela, com Mahatma Gandhi, por exemplo, né, começou a existir uma reforma social em um certo grau, na busca dos direitos sociais na Índia. Então, de certa forma, o hinduísmo ajudou a Índia a melhorar as suas questões sociais. Mas sempre vai ser o que está escrito na Dominus Iesus, né? O homem vive buscando Deus, né? Deus é o centro da criação. Enquanto ele não der de cara com essa verdade, ele vai continuar ofertando sacrifícios a deuses que, dentre outras coisas, tem esposas, né? Se dividem em vários tipos de deuses, né? Por exemplo, a Shakti é a energia eterna de Deus, é a figura masculina de Deus, né? E conserva o mundo, e muitos desses deuses têm sua Shakti, mas todas são a única e idêntica mãe divina. Na verdade, a Shakti é a figura feminina desse Deus. O Shiva é o destruidor, porque não pelo mal ele finaliza as fases, então ele tem um aspecto paterno, porque ele finaliza e destrói para recriar. Então esse mundo está em constante movimento. Essa letra unicamente descreve perfeitamente isso, né? Ela fala, escolhemos o Free Will Zone, né? A zona do livre-arbítrio, né? Na verdade, o livre-arbítrio para eles aqui é uma zona, né? É uma zona porque vale de tudo. E tem o Vishnu, que é uma outra divindade, mas que é mais cultuada e se manifesta nos seus avatares, que aí são os nomes conhecidos que a gente ouve falar, né? Krishna e Rama. Então são avatares. Aí o filme Avatar tem tudo a ver com isso, porque esses deuses podem vir em pessoas físicas, né? E aí são esses avatares. E ela é a tal da deusa, da divindade benévola e providente, e que na doutrina se interessa pela salvação dos homens. Então, a primeira que eu tinha perdido, a yoga real, tá? É a Hatha Yoga. A yoga clássica, mediante de exercícios físicos e psíquicos, procura a completa posse de si mesma, que é justamente essa meditação da yoga que é difundida, e muitas vezes você está entrando nesse clima sem saber a quem você está rendendo graça, que é uma religião politeísta em total desconformidade com o cristianismo. E nessa questão de oferecer sacrifício da sua própria vida e sacrifícios a Deus, eu queria terminar esse vídeo com uma leitura muito importante do Catecismo da Igreja Católica no 901, que diz assim: os leigos, em virtude de sua consagração a Cristo e da unção do Espírito Santo, recebem a vocação admirável e os meios que permitem ao Espírito produzir neles frutos, sempre mais abundantes. Assim, todas as suas obras, preces e iniciativas apostólicas, vida conjugal e familiar, trabalho cotidiano, descanso do corpo e da alma, se praticados pelo Espírito, e mesmo as provações da vida, pacientemente suportadas, se tornam hóstias espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, hóstias que são piedosamente oferecidas ao Pai com a oblação do Senhor na celebração da Eucaristia. Ali, quando ele pinga a água no cálice, né, onde está o sangue, esse é o sacrifício da nossa vida que nós oferecemos. Então nós fazemos parte da ação redentora desse Deus. Deus nos convida a ser parte. Nós não somos só redimidos por Ele, nós não ascendemos para ser um só com Cristo, nós contribuímos para a salvação dos nossos irmãos e não só para a nossa própria. Não temos uma religião egoísta. No 2099, ainda sobre o sacrifício, eu acho importante a gente lembrar que é justo oferecer a Deus sacrifícios em sinal de adoração e de reconhecimento de súplica e de comunhão. É verdadeiro sacrifício toda ação feita para se unir a Deus em santa comunhão e poder ser feliz. Para ser verídico, o sacrifício exterior deve ser a expressão do sacrifício espiritual e não do sacrifício material, como eles querem pregar, né? O meu sacrifício é um sacrifício compungido, está no Salmo 51. Os profetas da antiga aliança denunciaram com frequência os sacrifícios feitos sem participação interior ou sem ligação com o amor ao próximo. Jesus recorda a palavra do profeta Oséias. É misericórdia que eu quero e não sacrifício. Esse é um Deus que se sacrificou a si mesmo por nós. Ele não pede sacrifício como esse Deus Brahma, né? O único sacrifício perfeito é o que Cristo ofereceu na cruz, em total oblação ao amor do Pai e para a nossa salvação, em obediência. É assim que nós nos elevamos a Deus.
Unindo-nos a seu sacrifício, podemos fazer da nossa vida um sacrifício a Deus. Não oferecemos sacrifícios a deuses, nós nos oferecemos a nós mesmos, a Deus junto com Jesus Cristo. Essa é a nossa diferença para o hinduísmo e vamos passar para as próximas. Até mais, fiquem com Deus e meditem sobre isso.